lá. A paz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos com muitas saudades da nossa comunhão presencial, saudade das crianças recitando versículos aqui na casa de Deus, mas nós sabemos que isso é por breve tempo. Pela graça do Senhor, logo, logo nós vamos voltar a ter a nossa comunhão presencial aqui na casa do Senhor. Nada melhor do que começar o culto com uma canção e uma oração. Consagração é o nome dessa canção. Seja o meu canto para sempre só para te louvar. Seja tão somente eternamente só para te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, que possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar, no procedimento, exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, que possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Antes da oração, quero dizer aos irmãos que o nosso culto hoje, ele vai ser bastante musical. Eu louvo ao Senhor porque nós fizemos uma agenda para o mês da família, que é o mês de maio, contactando alguns preletores. E com esta pandemia, nós imaginávamos que eles não fossem poder estar com a gente. Mas, graças a Deus, todos confirmaram presença. Domingo passado, a Ediane esteve conosco, deu uma palavra muito abençoada para as mães. No culto de hoje à noite, vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Daniel da Silva, pastor da Igreja Cristã Evangélica Paulistana. Ele vai estar dando uma palavra especialmente para as mães e as mulheres também, do modo geral, né? Mas nós vamos ter uma grande alegria de poder também ter a participação de um grande músico, compositor, escritor, autor de 12 CDs, que tem uma habilidade incrível com o violão, com a viola, e é um homem de Deus, Silvestre Coleman. Ele aceitou o convite para estar conosco, ele vai estar cantando, tocando o seu instrumento. Eu tenho certeza que vai ser uma noite emocionante e de grande edificação espiritual. Então nós vamos orar pedindo para que o Senhor possa estar recebendo nosso louvor e adoração nesta noite. Agradecemos muito a Ti, ó Deus, pelo privilégio de poder Te servir. Agradecemos muito a Ti, porque o Senhor nos capacita para poder fazer
a nossa obra, o nosso trabalho. O Senhor tem sustentado essa igreja, esse ministério. Agradecemos a Ti porque continuamos a manter a nossa comunhão, mesmo em quarentena. O Senhor tem sustentado essa igreja. O Senhor abriu uma igreja em cada família, em cada porta, para que a Sua palavra seja estudada, ministrada, para que cada casa tenha sido transformada numa casa de oração, e com isso o Teu povo se fortalece. Agradecemos muito a Ti por estar sustentando esta igreja, e que muito em breve nós possamos voltar para o nosso culto presencial, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Você já parou para pensar o quanto Deus é poderoso ainda hoje? Não é uma história do passado. Deus ainda é o mesmo. Ele quer que você entregue todos os seus planos a Ele. E Ele vai fazer sempre o melhor do que você pede, melhor do que a gente busca.
tentou acertar um alvo sem enxergá-lo, sem vê-lo? Jesus, depois de ressuscitado, ele deixou um versículo dizendo: eu vou para a casa do meu pai e eu vou preparar uma morada lá para vocês e eu voltarei para buscar vocês. Vamos então prosseguindo para esse alvo. Jesus, eu só tenho a ti. Estou triste.
só venho a ti. Ele nos desafia. É um cântico que fala sobre as nossas palavras. As nossas palavras, elas saem naturalmente, sem pensar, as palavras desagradáveis a Deus. E quando nós queremos falar de Cristo para alguém, nós pensamos tanto que as palavras não saem. Vamos inverter isso hoje nas nossas vidas. Que nós possamos falar de Cristo com mais ousadia e possamos segurar a nossa língua, refrear a língua do mal. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que esses cânticos, Senhor, essas palavras que foram cantadas, sejam verdadeiras em cada coração, Senhor. Que a palavra do pastor agora se vá de encontro, Senhor, a cada pessoa assistindo nas suas casas. Não importa se serão 100, 200, quantas visualizações forem, Senhor. Que em cada coração o Senhor esteja fazendo com que haja menos de nós
e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Chegou o momento surpreso que nós estávamos referindo a vocês. Estamos aqui com o músico Silvestre Coleman, está com a sua esposa, Adriane, está aqui acompanhando o esposo. E para nós, então, agora, vai ser um privilégio podermos ouvir um pouco dos dons e talentos que Deus concedeu para esse grande músico, compositor, escritor, poeta, né? Uma coisa bastante interessante que eu observei nas suas canções é que algumas canções estão relacionadas com textos bíblicos. Você tem o costume de musicalizar a Bíblia, né? E parece que é uma musicalidade assim que se encaixa com perfeição nos textos da Bíblia, né? Dá a impressão de que você foi inspirado ali pelo texto, e aí colocou a música, né? Mas de onde vem esse nome, Coleman? Coleman é um sobrenome alemão, né? Eu, bem distante, assim, para mim, esse parentesco. Na minha família, ninguém fala alemão. A Adriane, minha esposa, é Folkman, mas ela ainda teve um convívio com a língua, alguns costumes mais germânicos, assim, mas eu acho que eu só tenho isso no meu jeito de ser muito cheio de métodos, assim. Mas é bem distante, sou muito brasileiro. Tá certo, mas já bem brasileirado. Muito bem. Eu tenho ouvido quase que todas as canções que você já me passou. O Silvestre já gravou 12 CDs. Ele tem muitos trabalhos, tem feito workshop aqui no Brasil, até no exterior, né? É um músico bem respeitado, formado em violão clássico, gosta de salmos e hinos. É verdade, né? Gosto muito. Então, nós vamos aproveitar bem o tempo aqui que ele vai estar com a gente. Jesus, no momento de comoção, quando ele estava preparando ali para despedir dos seus discípulos, João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa é uma das canções prediletas que eu escolhi do CD do Silvestre, que ele vai cantar aqui com a gente. Vamos lá, muitas moradas. Turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. É incrível, né? Quantas vezes já li esse texto, mas eu nunca pensei que fosse cantar. E cantar parece que é muito mais gostoso, né? As passagens bíblicas. Mas tem uma outra canção sua que eu também gostei muito de ouvir essa semana, que está relacionada com o Salmo 133.
Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E quando eu ouvi essa canção, eu fiquei pensando, quando é que nós vamos voltar para o culto presencial, para a gente poder se abraçar de novo, tirar as máscaras, né? Então, podia cantar para a gente? Posso, claro. Salmo 133. Tal como orvalho suave que desce sobre a montanha e rega a terra cansada com alegria tamanha, como perfume suave sobre a cabeça de Arão, que envolve as barbas e as vestes no aroma doce da unção. Assim é bom ver um povo na mais completa união, na alegria da mesa, na poesia do pão. Assim é bom ver um povo na mais completa união, na alegria da mesa, na poesia do pão. Maravilha, não? Canção suave. Muito bem. Mas nós sabemos que o Silvestre, ele também tem uma certa habilidade com a viola, que é um outro instrumento que ele tem aqui. E nós não podíamos deixar de ouvi-lo também, cantar e tocar uma canção com a viola. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a violinha. É muito diferente o som da viola com o som do violão? Você teve mais dificuldade para aprender o violão ou a viola? O violão é um instrumento que eu tive uma formação, né? A viola, como diz um amigo meu, eu finjo que toco, vocês fingem que gostam. Né? Mas é muito diferente, porque o violão é um instrumento que ele tem a ver com essa coisa de termos 4 dedos. Por exemplo, eu tenho Mi, Fá, Fá sustenido, né? Sol sustenido, a corda lá já está aqui solta. Então tem a ver com a escala, tem a ver com essa parte mais harmônica e mecânica. A viola, aberta, ela já faz um acorde. Isso é muito diferente do violão. Então, por exemplo, se eu fico aqui só usando a mão direita, eu já consigo fazer uma parte de música ou brincar de improvisação. Aqui eu só estou fingindo que toco. Então, mas é interessante que a viola, geralmente, ela está relacionada com música sertaneja. Se fala em viola, você lembra da música caipira. É verdade. Né? Como é que você conseguiu trazer a viola para a música cristã? Eu penso assim que a simplicidade, né, essa adoração da casa, assim, dessa coisa do cara que está na beira do riacho, a viola é um instrumento muito contemplativo, e eu penso que a adoração tem muito a ver com a contemplação também, né, da natureza. Então, quando eu descobri a viola caipira, eu pensei que ela tinha que estar dentro também da minha expressão da adoração, né? Para mim não tem como fugir. Então, canta uma canção para nós. Acorda cedo com a luz da alvorada, pega na enxada e vai depressa trabalhar. E na estrada ouve a voz da passarada, da folia e da zoada que desperta o dia. E neste ar fresco que agora ele respira, lembra bem que tudo gira pelas mãos do Criador. Ora em silêncio, pensa nos problemas seus, no silêncio pede ao Deus que desperta o dia. Numa toada, fora de nota, numa viola, seu desabafo, louvor a Deus, o seu amigo que desperta o dia e com amor sacia, louvando a Deus, puxando a enxada, olhando a luz da alvorada, ouvindo o canto da passarada, marcou o encontro com seu bem-querer.
Você do campo ou da cidade, seja idoso ou na flor da idade, marque um encontro, não fuja da verdade. Sem Jesus Cristo não dá pra viver, sem Ele o galo canta. Atrasado, passarinho pia, desafinado, o colorido parece acinzentado e o coração fica sempre amargurado. Você do campo ou da cidade, seja idoso ou na flor da idade, marque um encontro, não fuja da verdade. Sem Jesus Cristo não dá pra viver, sem Ele o galo canta. Atrasado, passarinho pia, desafinado, o colorido parece acinzentado, o coração fica sempre amargurado. Maravilha, que coisa fantástica, não? Como nós podíamos ouvir mais hinos cantados e acompanhados por violas. Eu tenho certeza que esse momento foi de contemplação para nós, foi de edificação para nós. Tenho certeza que todos vocês que estão participando conosco deste culto estão dando glória a Deus. Que Deus abençoe muito a vida do Silvestre, Adriane, seu ministério, né? Ele ainda vai tocar mais um cântico depois para encerrar o culto. Mas, por enquanto, então, nós vamos agradecer e nos prepararmos para ouvirmos a mensagem que Deus tocou no coração do pastor Daniel. Ele vai estar ministrando agora uma palavra para os nossos corações. Vamos ouvir a mensagem? Muito bom estar com vocês nesta data tão boa, nesse mês em que se fala da família. É um prazer, pena não estar aí presencialmente com vocês. E eu escolhi o tema do valor da mulher, a mulher de valor, o valor da mulher, neste mês de família, para conversar com vocês alguns instantes. Quero que vocês abram suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 5. O contexto dessa palavra de Paulo são dois pastores, então um pastor bem experiente, um pastor jovem, procurando na comunidade as mulheres que deveriam ser honradas com o apoio e a honra da igreja. E alguns acham até que esses dois estavam à procura de mulheres que poderiam servir de modelo e podiam ser usadas no apoio às demais. Tem um contexto aqui um pouco específico das viúvas, mas eu quero estender as mulheres de um modo geral. O fato é que esse pastor experiente, o apóstolo Paulo, e esse pastor jovem, Timóteo, a pérola pastoral do grande apóstolo Paulo, estão à procura de ensinar à igreja quais são as mulheres que têm valor e quais as que não. Isso vale também para os homens, tá bom? As virtudes aqui não são necessariamente femininas, a não ser uma delas que eu vou citar mais à frente. Mas estão à procura de mulheres de valor, mulheres que valem ouro, como diz a sabedoria dos provérbios, mulheres que, tendo ou não filhos biológicos, têm essa veia, essa vocação materna levada a uma potência altíssima com a presença de Cristo no coração. Vamos encontrar nesse texto alguns fatores que fazem de uma mulher de verdade, uma mulher de valor, tá bem? Eu vou ler então 1 Timóteo 5, versos 9 e 10. Não seja inscrita senão viúva, que conte
ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Que lista, hein? Que lista. Bem, primeiro é uma mulher que o tempo lhe faz bem. Uma mulher de valor, ela melhora, ela se aperfeiçoa, ela é aperfeiçoada por seu mestre Cristo, que como ela, como ele, Cristo, não está sujeita ao peso do tempo, está acima do tempo. De uma maneira estranha, o tempo lhe faz bem. Isso é interessante porque a mulher que Paulo e Timóteo estão colocando no lugar de honra deve ter no mínimo 60 anos de idade. Eu fiquei pensando que uma mulher chega à vida adulta aos 20, então digamos que ela tem 40 anos, dos 20 aos 60, no mínimo, de exercício de uma vida em que o tempo só lhe faz bem. As contrariedades, as vitórias, elas vão acrescentando valor ao seu caráter. As contrariedades não a amarguram, a fazem mais forte, e as bênçãos não a deixam superficial e voltada a coisas passageiras. Ela se alegra, mas não se engana com as alegrias, com as bênçãos, com as vitórias dessa vida. Ela faz do tempo um fator a seu favor. Isso é interessante também porque nossa sociedade valoriza muito a juventude, sobretudo das mulheres. E é bom que a igreja saiba valorizar as irmãs pelo tempo de maturidade, de maturação, pela sabedoria que ela vai alcançando e conquistando e recebendo de Jesus ao longo de décadas. Note que não podia ser jovem, nem de meia idade. Para a época, 60 anos era uma idade bastante avançada. É interessante isso, que Deus abençoe irmãs e irmãos, a fim de que o tempo só lhes faça bem. Eu lembro que o ano passado eu estive com vocês, o tempo fez bem a Jacó. Ninguém deve lembrar, né? Mas o tempo fez bem a Jacó, o tempo tratou dele de uma maneira intensa, aquele menino rebelde, aquele adolescente egoísta, aquele moço que achava que podia dobrar todo mundo, foi se tornando um homem cada vez mais sábio. E a luta com as esposas em constante litígio, com o sogro que tentava fazer com ele o que ele tinha feito com o irmão tanto tempo, foram amadurecendo. E aqueles 20 anos, no caso de Jacó, 20 anos de exílio, depois todo o tempo na terra prometida, quando ele chega lá no Egito, ele é um homem maduro, calmo, tranquilo, sadio, que não faz mais preferência entre as pessoas. Pois bem, quando Paulo e Timóteo estavam procurando uma mulher de valor, eles precisavam de tempo, de ver essa mulher ao longo de décadas. Isso deve ser um grande incentivo aos irmãos e às irmãs a viver muitos e muitos anos na presença de Deus. Segundo fator interessante aqui é que ela é dona de casa. Minha mãe, quando assinava a documentação que perguntava a ocupação dela, ela dizia do lar. E para ela isso era um grande orgulho. Ela era uma dona de casa, tá?
É interessante que Paulo usa aqui algumas expressões sobre a questão familiar dessas mulheres viúvas, no caso, que elas deveriam ter sido esposas de um só marido. Esse tema é bem confuso, não quero tratá-lo aqui, mas no contexto, tem hora que parece que Paulo não quer que ela case de novo, tem hora que Paulo quer que ela case novamente. Mas o fato é que, casada uma ou mais vezes, preferencialmente uma, no caso da viuvez, ela de fato seja devotada a um só marido. Você lembra que quando o texto diz tenha sido esposa de um só marido, é quase impossível não lembrar da mesma carta a Timóteo, quando ele fala sobre a liderança dos homens, e ele diz marido de uma só mulher. Os comentaristas dizem que esse texto, Paulo pode estar preocupado com a cultura poligâmica das cidades onde a igreja chegava, então a liderança não podia ser poligâmica, mas certamente muitos outros comentaristas entendem que o que Paulo está orientando a Timóteo é que o líder deve ser o homem de uma só mulher, extremamente devotado, que saiba fazer uma mulher feliz, bem-aventurada e abençoada, que saiba amar a mulher como Cristo ama a igreja. E é interessante usar aqui o mesmo tipo de fraseologia. O líder tem que ser marido de uma só mulher, e a mulher de honra aqui, de valor, deve ter sido esposa de um só marido. Fala também que ela deveria ter sido boa dona de casa. Oh meu Deus, nesse tempo em que as irmãs, na sua grande maioria, têm uma ocupação dentro de casa e outra fora de casa, essa virtude, esse apreço ao lar, esse controle, domínio e construção do lar deve ser algo muito desejável para que uma mulher seja uma mulher de verdade, uma mulher de valor. Quando o salmista elogia o marido, do Salmo 128, abençoado, ele diz que o marido abençoado é aquele que tem a esposa no interior da sua casa. Interessante, no interior da sua casa, como uma videira, como a alegria da casa e a construção da casa. A sabedoria dos provérbios, no capítulo 14, verso 1, no capítulo 14, diz claramente que a mulher sábia edifica a sua casa. Pode haver aí um pouco de contaminação, no bom sentido, da cultura da época, de falar que a mulher edifica e não o marido edifica, mas eu creio que no contexto geral vale a pena a gente supor e concluir de que a construção de uma casa deve ter a assinatura de uma mulher. Assim como o tempo lhe vai fazendo bem e ela vai se tornando cada vez mais sábia nos tempos bons e nas crises, ao longo das décadas, também essa mulher que esse pastor experiente, esse jovem pastor procuram para servir de referência e de honra na igreja, deve ser também uma mulher que tem no lar a sua assinatura. Sejam boas donas de casa, diz o verso 9 e 10, e repete-se que ela deve ser um modelo para as mais jovens serem também boas donas de casa. O desafio aumentou. Ela deve ser capaz de pôr a sua assinatura no seu próprio lar, e ela deve ser capaz de ensinar as mais jovens a colocarem sua assinatura, sua digital. Na verdade, se ela é uma crente, a digital de Cristo no seu lar. Que beleza, que beleza. Falta-nos hoje na sociedade boas irmãs como boas donas de casa. Uma mulher de verdade deve pôr no seu lar, no modo como se arruma, no modo como a atmosfera, no modo como uma casa resolve as suas crises, no modo como os filhos são educados. Você viu aqui, é fundamental aqui no caso do lar, a virtude de ter criado filhos.
a educação dos filhos é uma marca de uma mulher sábia. Os provérbios vão falar disso com grande clareza. E ainda fala da hospitalidade. O lar que ela tem uma assinatura de porta aberta, tem uma grife de sala ampla, não no sentido físico, mas no sentido emocional. Cabe sempre mais alguém naquela sala, naquela cozinha, naquele quarto. Sempre ela constrói um lar extremamente aberto, hospitaleiro, amistoso e agradável. Isso também ela descende de Cristo. Cristo era agradável, era receptivo, as crianças gostavam de se aproximar dele, as mulheres, os homens, os pecadores, publicanos, meretrizes, também gente da religião era atraída por ele, gente simples, gente sofisticada. Jesus era extremamente hospitaleiro, ele tinha uma capacidade enorme de atender gente do povo e gente mais estudada e mais intelectualizada. Jesus era extremamente hospitaleiro nas suas relações. E a mulher de valor também tem uma grande capacidade de hospitalidade. O lar que essa mulher constrói e edifica como mulher sábia tem a sua assinatura como uma grife, como um sinal do Senhor nela. O tempo lhe faz bem, o lar tem a sua assinatura, ela é trabalhadora de alto rendimento. Isso vai aparecer demais em Provérbios 31 e aparece também aqui. O verso 10 trata isso de uma maneira tão bonita. Olha que beleza. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. E mais uma vez, lá no fim do 10, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E depois ele faz uma crítica a mulheres sem valor na comunidade cristã, na igreja, que deixa o seu trabalho para fazer coisas de segunda e terceira classe e semear coisas ruins na comunidade. Que coisa boa! Uma mulher que é respeitada por seu trabalho, pelo resultado do seu trabalho. Uma mulher que é respeitada pelo seu rendimento. Olha que beleza, que coisa boa. Assim foi Dorcas. Dorcas foi ressuscitada, inclusive, de um velório virou uma festa por causa do rendimento do seu trabalho. Vai lá em Atos e releia a história. Paulo, o pastor mais velho e experiente, que quando se juntou a Timóteo para buscar mulheres que deveriam ser honradas pela comunidade, buscavam mulheres respeitadas pelo seu trabalho. É tão bonito. Há uma referência paulina aqui à boa obra que faz lembrar de Efésios, né? Fomos salvos e criados em Cristo Jesus, feitos em Cristo Jesus, salvos para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que beleza! Eu acho esse texto belíssimo. Paulo deve ter demorado bastante para construir essa lógica, mesmo sendo ele tão hábil, tão hábil. A mulher de valor, ela é respeitada. Por que ela é respeitada? Pelo sobrenome, pela condição financeira, pela sua intelectualidade, pelos cursos que fez? Não. Ela é respeitada, o respeito que ela conquista na comunidade é por trabalho de alto rendimento. E em último lugar, a igreja mora no seu coração. Olha que frase belíssima no verso 10. Tenha lavado os pés aos santos. Isso é bonito demais. Eu uso a edição revista e atualizada. Verso 10.
seja recomendada a mulher que tenha lavado os pés aos santos. Certamente isso faz a gente lembrar João 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: façam o mesmo uns aos outros. Se eu que sou mestre fiz isso, quanto mais vocês. Isso faz lembrar a mulher que beijava os pés de Jesus, ungia os pés de Jesus com os beijos, depois de lavá-lo com as lágrimas e secá-lo com os cabelos, e faz lembrar a cultura da época, onde uma boa recepção era feita primeiramente por uma boa lavagem aos pés, e faz a gente entender que as igrejas desta época, por 300 anos, 3 séculos, se reunia na casa das pessoas. A mulher que lava os pés aos santos é uma mulher que abre o seu lar para a igreja. Ela ama a igreja, ela recebe a igreja, ela acolhe os pregadores do Evangelho, ela valoriza os pregadores do Evangelho. O sofá dela está meio surrado, mas pelo uso do povo de Deus, da igreja de Deus. O tapete dela anda meio precisando de troca ou de lavagem, mas é por conta do amor que ela tem para a igreja, do risco que ela corre ao receber uma igreja perseguida na sua própria casa. Você tem que ler esse texto muito no contexto daquela época. Receber a igreja em casa envolvia um risco. Apoiar os pregadores do Evangelho comprometia sua posição na sociedade da época. E quando Paulo, o pastor experiente, e o jovem Timóteo, juntos em correspondência, buscam mulheres de valor para ser honradas com ajuda ou com ministério, eles buscam mulheres que têm a igreja no coração, que serve a igreja, que ama a igreja. Que coisa belíssima! O tempo só lhe faz bem? Ela dá a sua assinatura à sua casa, ela é respeitada pelo seu trabalho e ela tem a igreja no seu coração. Ela é como Jesus. Jesus não sofre a ação do tempo, o tempo só lhe faz bem. Quando a gente vê Jesus no Apocalipse, ressurreto à destra do Pai, ele é cheio de glória. O tempo lhe fez bem. Agora que ele está na eternidade, o tempo lhe faz bem. E quando ele voltar, nós veremos que esses milênios, 2, acho que não chega no 3, terão feito muito bem ao Senhor Jesus. A mulher também é assim. Ela é revestida de um senso de eternidade, mesmo ainda nesta vida. O tempo passa, é capaz de machucar o seu corpo, mas o seu caráter é cada vez mais semelhante ao de Jesus. Ela é como Jesus, ela acolhe, ela constrói, tem a digital, tem a assinatura dela no lar, a assinatura dela é uma grife, mas a digital da assinatura é do Senhor Jesus. Dá para perceber Jesus construindo o lar que ela gerencia, que ela administra sob a liderança do seu marido. Dá para perceber isso até quando ele não está ou vai antes dela para o Senhor. Dá para perceber que a digital daquela casa é de Jesus por meio das mãos daquela mulher. Ela conquistou o respeito como Jesus. Jesus dizia: eu não posso parar, eu trabalho até agora porque eu recebi as tarefas do meu Pai. O trabalho que eu faço é por causa do meu Pai, é para o meu Pai e é em obediência ao meu Pai.
E ele, Jesus, foi respeitado pelo seu trabalho e está sendo honrado hoje aqui nesse encontro pelo trabalho que ele fez por nós, de dar a sua própria vida. A mulher de valor numa igreja e numa sociedade deve conquistar o seu respeito por meio do seu trabalho. E por fim, ela ama a igreja. Ela ama o sofá, mas ama muito mais a igreja. Ela ama a sua sala, os ambientes da sua casa, mas ela ama muito mais a igreja. E o seu lar, a sua capacidade, o lar que ela constrói é para servir a Deus na igreja de Jesus Cristo. As virtudes dela, que dão a ela valor, que emprestam a ela peso de glória, na verdade, são as virtudes de Jesus nela. Ela é uma repetição do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa e abençoada, que coisa maravilhosa ver uma mulher de valor ser honrada na igreja e na sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Passando Jesus por uma aldeia, viu certa mulher chamada Marta, que disse: meu bom mestre, não partas, entra pela porta, espera a ceia. E ela, cercada de serviços, os braços da irmã vê omissos, e pergunta ao mestre: não vês? Pede que me ajude, nada fez. Marta, Marta, estás afadigada, em tantos trabalhos distraída, ansiosa pela sua vida, dando voltas em torno do nada. Tu te sentes sozinha e traída, melhor escolher a boa parte, que não lhe será subtraída. E é bem mais que casa e que comida, e é bem mais que casa e que comida. Isto descobriu hoje Maria, uma coisa só é necessária: assentar-se aos meus pés, atenta a ouvir minha voz que acalenta. Marta, Marta, estás afadigada, em tantos trabalhos distraída, ansiosa pela sua vida, dando voltas em torno do nada. Tu te sentes sozinha e traída, melhor escolher a boa parte, que não lhe será subtraída. E é bem mais que casa e que comida, e é bem mais que casa e que comida. Muito bem, somos gratos a Deus por tudo aquilo que pudemos apreciar, desfrutar no culto dessa noite. Eu tenho certeza que todas as famílias que participaram do nosso culto através desse vídeo também se edificaram, cresceram, e é um motivo de gratidão a Deus. Eu só quero agora agradecer pastor Daniel Silva pela boa mensagem meditada sobre mulher de valor. Essa igreja é uma igreja de mulheres de valores. Acabamos também de ouvir a canção Marta, uma mulher de valor. Maria também é uma mulher de valor. Todas as mulheres, de certa forma, têm o seu valor nas mãos do Senhor.
Queremos agradecer a atenção de todos, daqueles que não são membros dessa igreja, mas que estão participando também do culto conosco. Nossa gratidão por isso. E eu quero desejar então todos uma semana vitoriosa, ombros fortes, para que possam carregar os seus fardos, que muitas vezes ficam pesados. E aí nós temos um lema, e qual é mesmo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha uma ótima semana. Vamos orar? Leva-nos, ó Deus, a equipe de volta para casa, depois de um trabalho feito, e conceda uma semana muito abençoada para todas as famílias dessa igreja, parentes e amigos. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, com todo o povo de Deus, até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Mais uma vez, canta comigo. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Oh, que beleza, minhas irmãs. Que Jesus lhe dê a bênção de melhorar. A cada ano que passa, a cada década que passa, Jesus pode fazer isso. Foi assim com ele. Que Jesus as abençoe com a construção de um lar valoroso. Põe a sua assinatura no seu lar, que é uma assinatura com a digital de Jesus. Seja respeitada pelo seu trabalho. Trabalhe alegremente todas as tarefas do lar, as tarefas de fora do lar, que agora são grandes para as irmãs dessa geração, a educação dos filhos, o apoio ao marido. Que Deus as abençoe no seu trabalho e também que o Senhor as abençoe no seu amor pela igreja. Deixe-se desgastar pela igreja do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Mais um, tá bem? Outro preferido meu, é de uma precisão maravilhosa a letra, e é também do Jorge Camargo, grande compositor. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor por ti agora, maravilhoso amor, olha que beleza. É o amor de Deus por ti, que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno e sem fim. Maravilhoso amor por nós, maravilhoso amor. É o amor de Deus por nós, que nos olha como santos,
nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Jesus os abençoe. Boa noite. La 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 la.